Rodolfo, seja bem-vindo ao GuiaCast, ao Guia Saúde, ao podcast do Guia Saúde. Então é um prazer ter você aqui. Vamos dizer assim, você é o nosso filho mais novo, né? Tá lá com a É, gente. É um prazer estar entrevistando você aqui. E conta um pouco da sua trajetória, até você chegar aqui em Maringá, no Oftalmo Center. Conta para nós um pouco da sua história, que é muito interessante. uhum. Fala aí, Fábio, obrigado pelo convite, primeiramente. A gente é amigo aí de longa data, né? Você, Então, inclusive, foi nos cursos de vitrectomia, acabei conhecendo você lá, né? lá na USP. Bom, mas então, assim, basicamente, minha trajetória foi na Faculdade de Medicina da USP, São Paulo, onde meu pai fez Faculdade de Medicina. Então, na minha cabeça, se eu fosse para essa carreira, eu tinha que fazer USP. Não tinha opção. É uma tradição de quem mora em São Paulo, vamos dizer, e faz medicina e tem pai médico em Foi, São Paulo, né? eu briguei um pouquinho assim com ele, eu queria ser engenheiro, né? Eu lembro até que tinha uma história que uma vez meu pai perguntou assim pra mim, mas você sabe que se você fizer medicina você não vai passar fome, né, filho? Aí eu, caramba, pai, pegou pesado, né? Tipo, o contrário é verdadeiro, né? Japonês, mais ou menos, eles são mais, assim, É, bem incisivos na coisa, igual meu pai também era ele desse também jeito, foi assim. falava bem, assim, abertamente, de maneira bem incisiva, É, assim, né? ele. É porque ele veio de uma família bem humilde, né? De imigrantes japoneses, eles trabalhavam na roça. Ambos, né? A história do meu pai é Também é igual a do assim? seu, é igual. É verdade. E eu lembro que meu pai falava que carregava melancia junto com o pai dele, né, na feira. Pô, é muito louco pensar isso, né? Uhum. Uma geração passada, assim, meu pai, né? E aí ele foi o primeiro médico da família e, e ele foi um grande orgulho ali pra família nipônica, né? Inclusive tem alguns primos no Japão que ficaram sabendo, né? Então tem alguns primos no Japão que sabem quem meu pai é, mas porque ele foi uma das primeiras gerações que veio do Brasil e que virou médico, né? Então era um motivo de muito orgulho. Então, meu pai, ele é muito orgulhoso disso. Uhum. Então, acho que indiretamente ele acabou passando pra mim. Na hora que eu fui decidir, ele puxava, né? A sardinha Aham. pro lado da Pro lado medicina. bom, né? É, Sempre o pro meu lado irmão, bom, ele né? é publicitário, mais velho, né? Já saiu, já não. Então, ele só tinha mais um filho pra ser médico. Mas eu me dava bem, né? Com as áreas que Sim. geralmente puxam a gente, né? Biológicas, exatas. Uhum. Enfim, e aí eu acabei optando por fazer medicina, tinha que passar na USP, né? Qual turma foi a sua mesmo, Rodolfo? A minha é Da 97. faculdade? 97. 97. Formados em 2014. É, da minha turma, o pessoal era da 87. Hum, Então era. O pessoal que o... fez residência comigo Era da turma, não, era da turma 87. 87. Acho que eu tenho uma prima da 87, talvez, tá. Meu pai acho que é 78. É. Mas aí foi isso. E uma vez você tá dentro lá da USP, aí é, a gente geralmente faz residência lá mesmo, né? É um hospital Hum. muito grande. E aí eu optei por oftalmologia. Na verdade, eu queria fazer cirurgia. Eu tenho influência do meu pai. Meu pai é pediatra, né? Meu pai é intensivista pediátrico. E aí ele ele sempre falava pra mim pra eu ver se eu me interessava pela área cirúrgica. Que meu pai era muito bom em pegar acesso de criança, porque tinha que dissecar a veia, né? Então ele falava, não, filho, eu acho que você pode ter essa habilidade, né? Vai atrás. Explora ela, E aí né? eu lembro na técnica cirúrgica, né? No terceiro ano eu virei monitor, e aí eu me apaixonei pelos nós, pela dissecção. Falei, caramba, é isso mesmo. Legal. Até chegar no quinto ano eu ficar lá 4 horas segurando um doyan, auxiliando, assim, em pé, aquela cirurgia que não acabava nunca mais. Eu cheguei em casa e falei, pai, não é cirurgia que eu quero. E não aguento, que o ambiente, pelo menos naquela época, é bem agressivo, né? Os cirurgiões. Sim. E, e eu falei, nossa, fiquei em choque. Falei, cara, não É, é cirurgia, e isso agora o que que eu você falou é uma faço? coisa interessante mesmo, porque no internato a gente, lógico, a gente passava por tudo, né? É. Você sabe? E eu lembro mesmo disso, chegava é, Nossa, as na reuniões da clínica cirúrgica, cirurgia, era uma cara. violência, né? Assim, tinha até um desrespeito entre Pô, eles, era assim, né? pesado. É. Era um ambiente pesado. Já na oftalmologia, não, você então chegava lá, era um negócio Você tranquilo,
todo mundo educado, dava espaço para falar, o outro escutava. Não, Sim. lógico, né? A gente sabe que Tem umas lá no, brigas lá no HC mesmo, às vezes, de de vez em quando ego, tinha umas coisas que os professores davam, apertavam um pouco a gente, mas mas era pro nem se nosso bem, era para compara. aprender, né? Sim, sim, Então, com é certeza. diferente. Então, aí exatamente, eu pensei assim, eu falei, bom, o que que me sobra, né? Acho que eu tô rindo, e eu, tá, deixa eu dar uma olhada nessas áreas. E aí, eu bati lá na porta do HC, do ambulatório de oftalmologia, falei com os preceptores, falei, posso Foi bem assistir recebido? vocês aí? Foi bem Eles recebido? abriram os braços, falei, Aí, vem tá vendo? cá. Começando por Pô, aí, ó. interno, querendo ver como é, né? Aí eu entrei lá na Pequenas Cirurgias, cara, uma cirurgia de catarata que eu assisti, e eu lembro muito bem desse dia. Eu fiquei olhando assim a mesa do cirurgião e eram pincinhas pequenininhas, Sim. tesourinha pequenininha, sabe? Tipo, tudo muito delicado, e o cara sentado, aquela calma, né? Nossa, como eu nunca pensei nisso, né? Não tem nem oftalmo na minha Eu falo família. que a oftalmologia é um mundo à parte, né? Porque É, você entra no hospital, você praticamente você passa em todas as áreas, mais ou menos elas são meio parecidas, né? Você vai na ginecologia, passa em cirurgia geral, passa na cirurgia sim, de tórax e tal, aquela cirurgiona pesada na ortopedia. sim, nossa, é A completamente oftalmologia diferente. você chega, é instrumentação pequena, Uhum. tudo pequenininho, microscópio, todo mundo operando sentado, É, né? o Geralmente. paciente não tá correndo risco de vida, né? Tipo, uma cirurgia Uhum. cardíaca, sei lá. E não tem a brutalidade da ortopedia, né? Fora a cirurgia de mão, outras cirurgias Uhum. bem, microscópicas, assim, da ortopedia também é bem... Os caras faziam anastomose em veia e artéria. Rapidinho. Mas, enfim, me apaixonei por oftalmologia, prestei, passei, é isso. E aí, na sequência, então, eu fiz os 3 anos de residência, 2015, que foi aí que eu te conheci, né? Sim, A gente sim. preparava os cursos de vitrectomia do Dr. Yoshi, Você e entrou na cirurgia você, comigo, né? é, e aí o R1 Você que era organiza residente ali. na época, né? E a gente foi lá. E a gente acaba conhecendo, né? Todos os anos, que nesse ano é um, ano passado foi outro, É, mas engraçado que a sua turma foi uma turma bem diferente, assim, de foi muito legal, pessoas. né? Foi uma turma muito boa, inclusive. Porque, logicamente, todas as turmas lá no HC são muito são boas, né? Todas Uhum. elas, né? Mas você vê que tem turmas que são diferentes, assim, no trato pessoal, né? É, É isso, eu não sou de, suspeito não, pra dizer. não de, não da capacidade dos residentes, eu digo Aham. assim, né, do trato pessoal mesmo, A não gente por isso. tentava cuidar muito, assim, de vocês, vocês iam de outra cidade pra operar ao vivo. Vocês eram, assim, deuses pra gente, assim, nossa, ó, É. esse cara vai... A gente chegava pro paciente e falava assim, você não tem ideia da sorte que você tem, assim, o doutor Fábio Tokunaga vai vir aqui te operar. É justamente também para dar uma confiança, né, pro paciente. Para É, quem vai operar um médico de fora, eu nem conheço o médico que vai me operar, né? não, os Então pacientes era, falavam, meu Deus, que legal. Eu falei, não, ele é ex-preceptor aqui da clínica, né? Um cara sim, muito bem formado, muito experiente, né? E a gente preparava tudo pra vocês. Era muito legal aquilo. sim. Aquilo era, Era tenso, mas no final era compensador, né? Porque era sim, uma correria, né? Até hoje é, porque aquele ambulatório, né? Você sabe, o pessoal não tem nem noção do ambulatório de oftalmologia da nossa, USP, o que que é, né? Então, a gente do é Brasil um inteiro mundo de ali. gente do Brasil inteiro. Então, a gente vê patologias lá que você não vê, depende, você vai Tanto ver que só você, lá, depois não vai tanto ver a que você vida, sai e não vê, não né? vê nunca mais. Exatamente. Então, é uma escola para a vida, né? É, o HC é minha casa lá. E, enfim, aí foi 2015, 2016, 2017 fiz, era o R3. E aí, em 2018 eu fui preceptor dos residentes, assim como você foi, né? Uhum. E 2019 eu consegui um fellowship de glaucoma no Canadá. Aí eu fiquei 2019, 2020 lá. Que legal. Aí infelizmente eu peguei uma pandemia lá no Canadá. Nossa, foi uma fase difícil. Ficar sozinho lá no frio e Mas foi compensador, né? não, foi Tirou experiência de vida experiência de fantástica pra vida, lá. né? Morar sozinho, se virar. Ainda mais que era na área francesa, tive que aprender a falar A francês francês um pouquinho, da né? noite pro dia. E aí voltei em 2021 e aí eu tava decidido a sair de São Paulo, né? Essa acho que é a grande virada de chave que eu tive na minha vida, porque eu nasci em Uhum. São Paulo, né? Meus pais se separaram, eu morei bastante tempo no interior.
Então eu tinha essa vivência no interior. E aí eu voltei pra fazer cursinho, faculdade, residência, tudo em São Paulo. E aí depois eu saí de São Paulo de novo. Uhum. Mas aí foi nesse momento que Que a a gente gente acabou se se cruzando. cruzando, né? É. E Que aí você me bom. deu essa oportunidade de trabalhar Ô, lá, né? Rodolfo, eu sempre gosto de falar, você sabe disso, que, né, o pessoal não sabe, mas eu sempre falo, ó, para os pacientes, falar, vocês têm o número um do Brasil aqui, né? Que ano que você prestou a prova do CBO? O pessoal não sabe, né? Que a gente É, faz a prova, faz a oftalmologia, depois tem que tem a prova prestar a de prova de título, né? título de especialista. Você foi o primeiro lugar colocado, o primeiro lugar do Brasil, né? Foi a maior nota do Brasil no É. seu ano, né? Que ano que foi? Foi 2018. É, 2018? 2017 eu acabei, e aí no começo de 2018 a gente faz a prova de título, né? O bom é Uhum. que lá na HC a gente já sai, né, com título de especialista. É, eu Só fui. que na clínica existe aquela pressão, né, de os chefes querem que a gente vá muito bem na prova, porque a nossa É nota dos pra residentes ranquear para o ranquear a serviço, escola. É. a E aí a escola, USP né? sempre tá lá no topo, então a gente não pode fazer feio, né? Mas além disso, eu lembro que esse ano eu queria despontar, eu queria chamar atenção. Então eu falei, eu tenho que ir muito bem nessa prova de título, porque dessa forma eu consigo ser bem visto e aceito no meu fellowship. Hum, Porque eu tinha feito contato lá, né? Mas se você pensar, um fellowship fora do Brasil, ele é concorrido, ele tem Sim, muitas pessoas procurando. Então eu falei assim, eu tenho que ter alguma coisa muito boa, um um diferencial pra diferencial no ele, meu né? currículo lá. Muito bom. Então eu estudei que nem um maluco pra essa prova. E agradeço muito ao professor Carani também, nosso, Falecido, né? nosso Mas professor que faleceu, que dava aulas pra gente de bases, né? embriologia, né? Tinha aula de embriologia Embriologia, dele, muita coisa. professor. O professor, né? O É, Carana era o muito professor. carinho por ele. E ele cruzou uma vez comigo no corredor e ele falou assim pra mim: é, faz muito tempo que a gente não pega o primeiro lugar, né? Pega lá o primeiro lugar pra mim. Você acredita? Ele falou isso pra mim Legal, no você corredor. conseguiu. Ele. Aí eu falei: ah, professor, eu vou dar meu máximo, né? Eu vou tentar lá. Legal, né? Muito legal, né? É legal que Consegui ele dar. falou e profetizou, aconteceu, Foi. né? E aí no seguinte, o Bernardo pegou o primeiro Primeiro lugar e lugar. no seguinte o Dani pegou o primeiro É, lugar. o Então foi uma HC, sequência. foi uma sequência boa Acho pro que ele ficou serviço. satisfeito, ele ficou feliz. Feliz. É, partiu, né? Satisfeito com os residentes. É, a gente se dedicou, né? Maravilha. E você fez o glaucoma, É, né? A gente fala que o pessoal que na. fez o glaucoma lá fez a retina também, né? Sabe Fiz que é um retina. bom retinólogo também. Fez o glaucoma, né? Uhum. Lá. Então hoje, ainda bem que você escolheu o glaucoma, na verdade, que a gente sabe que glaucoma é uma especialidade muito difícil. A gente tem É. poucos glaucomatólogos, na verdade. Todo Então, mundo do oftalmo é. entende, né? Carga básica ali do residente é entender glaucoma, córnea e retina um pouco, né? É. Graças a Deus todo mundo trata um pouco de glaucoma. Mas não é o Mas tratar, na quando verdade, né? precisa de um Eu, caso mais grave, aí você tem que ter o eu especialista. sempre, né, eu falei pra você aqui, na minha época, o chefe do serviço era o professor Newton Cara José. Uhum. Fui no consultório dele, que a gente trabalhava, nós preceptores trabalhavam no consultório dele, ele convidava pra gente ir, e ele falava que o glaucoma era 40% do consultório. Isso ele falou lá pra gente em 2006. Agora você imagine hoje que tem diagnósticos Mais mais precoce, né? precoce, entendeu? Uma melhora no diagnóstico. Então, o glaucoma é uma doença muito prevalente, né? E silenciosa. Silenciosa. Pensando nisso, o pessoal não sabe a diferença, né? Porque a gente sabe que o pessoal nos procura muito, procura você também, né? Eu já encaminho para você já. Aquele paciente que ele fala assim, eu tenho suspeita de glaucoma, mas eu tenho glaucoma. Uhum. Como é que você orienta esse paciente? O que que você fala para esse paciente? Como é que é a abordagem para esse paciente? Porque é muito difícil, né? Você explicar para o paciente que ele vai ter que usar o colírio, mas ele não tem o glaucoma, ou ele não tem um glaucoma, mas ele tem uma suspeita, ele tem que acompanhar. Então, como é que é essa É, abordagem assim? é confuso, é uma doença que o paciente não vê, né? Diferente de uma doença de pele, que você fala, ó, sua pele tem isso, tal, o paciente tá vendo, né? O glaucoma, ele é assintomático no começo da doença, não dá pra saber que a pressão do olho tá alta. E quando a visão tá decaindo também não é perceptível, porque Uhum. a primeira área do campo de visão nosso que piora quando você tem glaucoma é o periférico. Sim. Então a gente compensa. Então, realmente a gente tem essa dificuldade de explicar o que é o glaucoma. Então, basicamente, o que eu falo para eles é que
A gente tem uma pressão ideal dentro do nosso olho, né? Nosso olho não é murcho, não é nem duro, ele tem uma pressão média. E algumas pessoas têm um patamar de pressão mais elevado, isso acaba machucando lá no fundo do olho o nervo óptico, que é o cabinho, né, que conecta o olho com o cérebro. Que no Uhum. fundo quem enxerga é o cérebro, né? Sim. O nosso córtex occipital, o CPU fica aqui, né? Então, o nosso olho é o receptor de luz. Então, se o cabinho que conecta os dois começa a falhar, né? Começa a perder as fibras, aí sim a gente desenvolve o tal do glaucoma. Então, a pessoa que tem suspeita de glaucoma, muitas vezes foi alguém que já passou por um oftalmologista, talvez não especialista, olhou o nervo óptico, achou que o nervo óptico tem uma aparência de glaucoma, ou eventualmente mediu uma pressão que está fora do esperado, né? A pressão populacional gira por volta de 15, varia de 10 a 21, né? Então, vamos supor, se você medir a pressão de um olho normal de 23, a gente chama esse olho também de suspeito de glaucoma, até uma segunda avaliação. Então, é assim que eu recebo os pacientes. Eles chegam cheios de dúvida, às vezes já usando colírio, e eles querem tirar essa dúvida, porque se você for ler glaucoma, glaucoma cega, né? Glaucoma é a primeira causa de cegueira irreversível do mundo. E então, primeira coisa eu acalmo o paciente, falo, calma lá. O glaucoma é uma doença que a gente às vezes não diagnostica de cara na primeira consulta. Então, a primeira orientação que eu faço para eles é acalmar. Muitas vezes eles chegam chorando, né? Bem estressados com essa história. Às vezes tem um parente que cegou de glaucoma, né? Uhum. E a partir desse primeiro momento eu peço exames complementares, faço o exame oftalmológico completo. E se tiver glaucoma logo de cara, às vezes a gente bate o olho e já vê que é glaucoma, né? Aí sim a gente precisa iniciar o tratamento. Mas caso não tenha nada óbvio, simplesmente a gente pede os exames oftalmológicos, confere no Acompanho. segundo momento e acompanha, né? Mas se a suspeita for alta, então muitas vezes é um nervo muito parecido com glaucoma, uma pressão que tá acima de 21, vamos supor, tem um parente de primeiro grau que já ficou cego de glaucoma, né? Então a gente leva em consideração essas outras Ô, coisas, aí a Rodolfo, gente tem que bom que tratar. você falou nisso aí. Como que deve ser o acompanhamento desse paciente? Que a gente sabe que eles têm diferentes acompanhamentos, né, a depender da gravidade da doença ou não, É. a depender do que você tem visto no exame dele. Como é que você faz esse acompanhamento desse paciente? Como é que é o ideal de ser feito o acompanhamento desse paciente com uma suspeita de glaucoma? Hoje em dia a gente tem bastante tecnologia a nosso favor. Uhum. Então, antigamente a gente tirava fotos do nervo óptico e media a pressão do olho e fazia os campos visuais. Campo visual que na verdade, é um exame que a gente consegue detectar alterações sutis de sensibilidade, que é justamente o que altera no É o que glaucoma. eu sempre digo, que ao fizer uma avaliação funcional do olho, Funcional, né? né? Então, E é justamente isso, né? Saber se tem alguma região do campo visual nosso que tem um escotoma, que é uma região de escurecimento da visão que é engraçado. Até os oftalmologistas acham que no campo visual é preto e a pessoa vê preto, né? Não necessariamente. Nosso cérebro, ele preenche aquela área com uma cor parecida, né? Então, o escotoma não é preto necessariamente. Só mais por nas isso que a fases pessoa com avançadas. glaucoma não vai percebendo, Não que percebe, ela vai perdendo a visão vai aos perdendo, poucos. vai tendo escotoma ali e tal. Tanto que a gente Interessante. tem a mancha cega, né? Se a gente parar pra pensar. Sim, A gente não fica vendo ela. É uma área de cegueira, a gente não tem porque é onde fica o nervo óptico. é interessante isso. O paciente, às vezes você olha, a gente explica sobre o campo visual, ele vê aquela manchinha preta, isso aqui eu tô cego nessa região. É... Fala, não, essa Eu não região. tô vendo aqui, né? Não, tá escuro, mas não é bem isso. Tem uma região aí que tá com É por isso que eu digo que o sofrimento. acompanhamento é assim, importante não só os exames, é É, você saber interpretar eles e poder, é, com aqueles exames, orientar o paciente de maneira correta. Tem outra, acho interessante, você também é um bom cirurgião de catarata também, né? É, antigamente o pessoal falava, né? Você fizer a cirurgia de catarata, você controla melhor o glaucoma. Como é que funciona essa questão da cirurgia de catarata e glaucoma? Mudou alguma coisa ou é. o pessoal Eu ainda não sei tem nem se esse você mito? sabia. Algumas coisas são, algumas coisas não são, mas fala pra nós. Não sei nem se você sabia, mas a minha aula do congresso agora é disso, né? Aí agora no do CBO. Do CBO. Que é um painel de glaucoma primário de ângulo fechado, né?
E aí eles me deram aula do momento da faco. Uhum. Achei muito engraçado você perguntar isso, que a gente nem conversou disso, né? Pois é. Mas é. Então, basicamente, a facoemulsificação, a cirurgia de catarata no geral, ela amplia espaço dentro do olho. A catarata ela tem uma espessura de uns 4 milímetros a 5 milímetros e a lente intraocular tem um. Então é que nem se tirar um sofá grande assim na sala, né? Colocar um Uma boa mais comparação. fininho. Aham. Aquele sofá grande é difícil andar lá dentro, né? Então, assim, dentro do nosso olho, tem alguns olhos que são pequenininhos. E aquele cristalino, por mais que ele tenha um tamanho normal, ele tá ocupando um espaço imenso. Então, principalmente nesses casos de olhinhos pequenos, né? Que a gente chama de olhos com câmaras rasas, né? Um linguajar mais oftalmológico, que pode vir a desenvolver um glaucoma de ângulo fechado. Esses casos têm um benefício maior da retirada do Interessante. cristalino. Né? Então, na verdade, a retirada do cristalino, ele amplia a região de drenagem interna do olho. É por isso que a pressão abaixa. Entendi. Lógico que num olho que tem um ângulo aberto, essa interferência não vai ser tão significativa, tá? Pode ter uma redução, mas depois, com o tempo, sobe de Ele novo. sobe de novo, tipo Já uma o ângulo, compensação, né? já Ele o vai ângulo compensar. oclusivo, não, ele vai realmente abrir. Se o trabeculado tiver são, a região de drenagem do líquido do olho não tiver comprometida, vai abaixar bastante a pressão. Então a gente tem colocado a faco dentro do algoritmo de tratamento do glaucoma de ângulo fechado. Interessante Então isso. a gente indica até hoje em dia, em alguns casos, em cristalino transparente. Isso era uma Esse, coisa interessante, que tocou num ponto importante. Antigamente não era estabelecido também pelo CRM você fazer cirurgia faco em cristalino em cristalino transparente. transparente. Hoje é permitido, né? Então, Existe o propósito refrativo, né? isso. Altos hipermétropes, principalmente, né? Que eu nem tô entrando no mérito disso, mas sim na facoemulsificação como um procedimento de glaucoma mesmo. Por exemplo, um glaucoma de primário de ângulo fechado com a pressão descontrolada, alta, apesar dos colírios, ao invés de ir para uma cirurgia tradicional de glaucoma, que é a TREC, né, trabeculectomia, a gente faz a cirurgia de facoemulsificação, melhora a qualidade de visão desse paciente, amplia o ângulo e, numa grande porcentagem das vezes, a gente evita a A trabeculectomia. trabeculectomia. Né? Bom que já entrou nesse assunto, boa também. Rodolfo, a gente sabe hoje que as drogas, hoje elas evoluíram muito. Antigamente, né, na época Timolol. do meu pai, é malhada de timolol, a gente só tinha um tipo de droga. Só para o pessoal entender um pouco como é que funciona, assim, sucintamente o mecanismo de ação das drogas, por que que existe tanto colírio, por que que eles ficaram tão eficazes do relação ao malhada de timolol, por exemplo. Então, o maletimol, ele foi um dos primeiros a serem desenvolvidos. Ele reduz a pressão do olho, basicamente desligando a torneirinha do olho. Então, o nosso olhinho produz um líquido e absorve. Produz e absorve. Aí, quem tem glaucoma, geralmente tem um problema na absorção. É como se o ralinho ficasse entupido com o tempo, envelhecido, Sim, enferrujado. Aí não drena. Aí o líquido acumula e a pressão sobe. Então, o timolol, dorzolamida, alguns outros colírios, ele vai lá e desliga a torneirinha e diminui a produção do muracoso. Por isso que às vezes é difícil o paciente entender que tem que usar sempre. Porque se você pinga e não pinga no outro dia, a torneirinha abre, entendeu? entendi. Interessante isso. É, E a gente sabe que os colírios e os outros de drenagem, eles são bons, são colírios de última geração, mas eles têm os efeitos colaterais, né? tem. Então, aí a gente tem Os outras pacientes, eles classes. reclamam muito dos efeitos colaterais dessas outras classes, então já fala tudo aí. A gente tem, então, depois dos beta-bloqueadores, né, que é o timolol, a gente teve os inibidores de anidrase carbônica, que faz mais ou menos a mesma função, mas tem uma redução pressórica também parecida com o timolol, ali na casa dos 20-25%. Depois a gente teve os alfa-2 agonistas, que o pessoal conhece como Glaub, né, tartarato de brimonidina. O tartarato de brimonidina, ele inicialmente dá uma clareada no olho, que ele Uhum. faz uma vasoconstrição, né? Mas tem uma porcentagem de pacientes que desenvolve alergia depois. Então tá usando, aí dá lá um ano, o olho começa a ficar vermelho, coçando, inflamado. Então isso é um dos primeiros efeitos adversos do colírio aí. Independente Muito ruim, do conservante, né? Que a gente sabe que o independente do conservante. conservante, E o timolol geralmente dá um pouco de olho seco, né? Uhum.
E aí tem a última classe que foi desenvolvida, que é os análogos de prostaglandina. Muitos pacientes com glaucoma já conhecem esses colírios, que é o Lumigan, né? E a gente tem o Charlatan, a gente tem o Bimagan, enfim, tem vários outros colírios que a instilação é uma vez só à noite. Então facilitou a posologia, porque os outros eram de 12 em 12. Mas uma porcentagem deles também fica com o olho vermelho, deixa o olho um pouquinho mais fundo, pigmenta um pouquinho a pele periocular. E tem um efeito colateral engraçado, que é o crescimento e engrossamento dos cílios, Os né? cílios, né? Que inclusive tem um produto, né, cosmético, Latice. o Latisse, que, se não me engano, acho que é bimatoprosta, né? Acho que ele tem só a diferença é que É a menor a dosagem dele é menor, concentração, né? né? Então posso passar nos cílios lá pra fazer os cílios crescerem. Mas os homens, no geral, não gostam, né, dos cílios grossos, compridos. E as mulheres não gostam que a órbita fica mais funda. Então tem uma reabsorção da gordura perorbitária com o tempo. Então é isso. Basicamente, efeitos locais que incomodam, né? E tem algumas contraindicações, né? Por exemplo, o timolol pode baixar a frequência cardíaca. A gente contraindica em bloqueio atrioventricular, né? Já os análogos de prostaglandina é mais no olho mesmo. Só que Uhum. é um dos que mais abaixa a pressão. Então tá aí na casa dos 35%, às vezes mais. Então, já baixa. Então, glaucoma grave, às vezes a gente tem que ter o uso desse Ele colírio. chega a baixar 10 milímetros de mercúrio, mais ou Ah, menos. sim, tem vezes que baixa mais. Até mais de 10 milímetros de Quanto maior a mercúrio. pressão, maior a redução, né? Entendi. Que bom. E então, já que você tocou na questão dos colírios, né? O colírio é o primeiro tratamento de glaucoma. A gente considera tratamento clínico tudo aquilo que a gente faz fora do centro cirúrgico, que seria o Uhum. uso de colírios. E a gente também tem a trabeculoplastia seletiva laser, que é um aparelho que emite uma luz numa determinada frequência, que vai estimular o sistema de drenagem natural do olho a ficar permeável. É muito interessante. Então, é uma forma não invasiva da gente conseguir reduzir a pressão do olho. E muitas vezes tirar algum dos colírios que está causando esse incômodo, né? Então, às vezes a gente já usa de primeira linha o SLT, que a gente chama. Às vezes a gente usa ele para associar com outro colírio, né? Como adjuvante. E o benefício dele é que a gente não tem nenhum dano permanente no olho. Diferente dos outros lasers E tem que fazer de antigamente. novo? A gente pode repetir 2, 3 vezes. Geralmente a eficácia cai com as repetições, mas é possível repetir. Justamente porque não fica marca, não fica nada, né? Entendi. É um estímulo aí das células endoteliais trabeculadas que vai acabar fazendo com que aquela malha, né? É um filtro. Uhum. Ele fique menos congestionado, digamos Então ele assim, né? funciona. Limpa o filtro, vamos dizer Fica assim. mais permeável. Entendi. E aí, a partir do momento que nenhuma das terapias funciona, a gente tem que ir pro centro cirúrgico. E Entendi. aí é outro papo. O SLT tem lá, né? O Onde SLT você. tem na clínica, exatamente. Entendi. E a cirurgia do glaucoma, a gente sabe que hoje, né, a gente tem, inclusive tem os implantes, né? Um pouco de limitação, mas quais são as indicações basicamente da cirurgia? Por exemplo, tem track, a gente tem o tubo, depois tem os implantes hoje, né? É. E fala para nós aí O- como é que funciona. A gente tem que sempre partir do que a gente tem hoje em dia, né? Então, se pegar uns 10, 12 anos atrás, basicamente a gente tinha que fazer um furo no olho e uma bolha, que é o que a gente chama de trabeculectomia. É, eu falo, pessoal, é uma fístula, né? Uma É uma fístula. fístula, na A verdade. gente fala assim, olha, se o sistema de drenagem interno não funciona, os colírios não estão dando conta, a gente vai ter que criar um sistema de drenagem alternativo. E aí a gente desvia, né, o líquido do muracoso para a parte branca do olho. Então, geralmente a gente faz a cirurgia aqui em cima, assim. Faz tipo Uhum. uma bolsinha mesmo. E aí os vasos linfáticos ali da conjuntiva, né, que é essa parte branca do olho, absorve o líquido. Mas essa cirurgia tem complicações, né? A gente não consegue, às vezes, garantir que a pressão ela vai ficar adequada, às vezes pode baixar demais, às vezes ela pode não funcionar e a pressão fica alta. Tá um pouco de astigmatismo, olho seco, enfim. É uma cirurgia que ela não tá isenta de complicações, então geralmente ela fica no final do algoritmo de tratamento, No né? final da Se escolha, vamos dizer, se precisar, a gente precisar. faz, né? E o que se tem de novidade hoje em dia são as cirurgias microinvasivas de glaucoma, que são esses dispositivos que você falou.
Inclusive, eles consideram o iStent, que é o principal, né? O carro-chefe aí dos MIGs, como o menor implante existente que a gente faz no corpo humano. Uhum. Então é coisa de micrômetros que a gente tá falando, né? É, esses implantes, eles não são milagrosos, né? Então, muitas vezes a gente, putz, encontramos, né, a cura do glaucoma, né? O erro já começa aí porque o glaucoma não tem cura, tem controle. Então, a gente controla a pressão e o glaucoma para de avançar. Agora, os implantes, eles são muito úteis em um momento em que a gente não tem uma doença tão grave, a gente não precisa partir, dar um tiro de canhão para matar uma formiga, né? Uhum. Então, a gente pode se valer de cirurgias menos invasivas, com menos complicações, com a possibilidade de redução pressórica, por mais que modesta, né? Com um perfil de Uhum. segurança muito maior. Entendi. Então, acho que são pacientes que a gente tem que selecionar mesmo para colocar esses dispositivos. Entre outras cirurgias minimamente invasivas que a gente tem, existe uma que chama Kahuki, que é Uhum. uma lâmina dupla que a gente faz a excisão daquela regiãozinha de drenagem. Essa cirurgia também eu fiz lá no Canadá e a gente consegue resultados semelhantes, até às vezes melhores que esses outros dispositivos que acabam sendo mais E o pessoal faz caros. muito no Brasil essa cirurgia? Faz, faz. É. Tá? Tem outra cirurgia que chama GAT também, que aí ela acaba fazendo uma remoção mais grosseira, né, desse Uhum. trabeculado, mas também tem uma eficácia muito boa. A gente mira em alguns, assim, cada vez mais nas discussões de glaucoma a gente tenta personalizar a cirurgia. Então, dependendo de como o paciente se apresenta, dependendo do perfil pressórico, como é a doença dele, a gente consegue É igual cirurgia refrativa e a de catarata, é, praticamente, é personalizar. personalizada. Para você, a melhor solução é essa. Ainda bem que a gente tem bastante tecnologia hoje para poder Sim. oferecer. Então Não é hoje tudo a ou gente nada, tem né? o tubo também, né? O tubo já, na É verdade, é antigo. isso. O tubo já é a outro extremo, né? A gente fez uma track, fez duas, não funcionou, vai pro tubo. Ou alguns casos selecionados, né? Uhum. Seus Porque a gente pacientes sabe físicos com que o diabetes. diabetes, a gente sabe que o glaucoma hoje tem vários tipos de glaucoma, né? Tem. Glaucoma de ângulo aberto, glaucoma de ângulo fechado, glaucoma neovascular, então todos eles têm o tratamento adequado. E é interessante que os pacientes, eles chegam pra gente e falam, eu tenho glaucoma, e eu li na bula do remédio Ah, uma boa isso. que se eu tomar Tal se eu tomar o remédio. remédio, eu vou ter problema com glaucoma. Né? Como é que é essa relação Olha, do... as contraindicações em relação a isso é mais para glaucoma de ângulo fechado. Porque o que acontece? O sistema de drenagem nosso pode se fechar em determinados olhos quando a nossa pupila abre. Então, tem alguns remédios antidepressivos, antialérgicos, anticonvulsivantes, que eles podem fazer a pupila abrir um pouquinho, uma dilatação, reflexo, assim. Não é o efeito desejado da Desejado. medicação, mas é um efeito secundário, né? E aí você pode predispor uma crise de glaucoma agudo, que eu acho que é o mais grave, né? Sim. Então, o paciente apresenta um aumento súbito de pressão, Eu dor de falo que o cabeça, passa pessoal, mal. o glaucoma agudo é uma complicação da oftalmologia, é uma emergência oftalmológica, né? Isso, Então, eu sempre digo, pessoal, é diferente do pessoal, eu tenho glaucoma, eu não é tudo posso, a ele mesma acha que coisa. tomou coisa, ele tá piorando o glaucoma dele, né? Então, Não, assim, quem tem glaucoma, quem já sabe, tem que ter um acompanhamento a cada 3, 4 meses, dependendo da gravidade, né? Com um especialista em glaucoma, assim, para você sim, poder ter a segurança de que sua doença está controlada, né? Se tiver todas essas dúvidas, não dá para tirar dúvida ali por uma conversa de bar, né? Tem que ser sim, feita a avaliação direitinho. com certeza. Rodolfo, então assim, eu sei que é, conheci você lá no, em, naquela oportunidade do curso, Uhum, depois da outra vez, quando eu fiquei sabendo que você tinha ido para Cascavel, né? uhum. Aí nós fizemos aquele contato, na verdade foi a minha esposa, a Fabiana, que ainda Fui lá no meio de foi uma lá e aula do... mexeu com esse negócio, ainda falou assim, ela falou, ó, Rodolfinho e tal, tem que chamar ele para vir aqui. Então, eu acho que lembro da primeira vez, acho que quando você estava indo para quando você conheceu a Letícia, sua esposa, você estava indo para Cascavel, a gente teve uma conversa rápida lá que você passou.
Uhum. lá e foi. E aí hoje eu pensei, graças a Deus, né? Não deu certo Cascavel que a gente pode ter você lá com a gente. É, Então a gente tá lá, a gente fica muito orgulhoso de ter você lá com a gente lá, obrigado né? pela oportunidade de trabalhar lá. E como é que foi assim lá? Você acha que tá, o centro cirúrgico tá bom, tá te atendendo lá? Como é que anda Ah, o, a infraestrutura é que, impecável, muito tá boa. bem? Os funcionários, a equipe é muito bacana. O centro Eu sei que cirúrgico. você é quietinho, você não fala muita coisa para as meninas lá, mas você acha que precisa dar alguma mudada lá, né? Ah, eu acho que quem a gente puder modernizar as coisas, melhorar fluxo, né, na clínica, a gente tá ganhando. Então, acredito que você tenha projetos aí no futuro. Eu acho que o pessoal que tá escutando a gente aí, acho que eles logo eles terão novidades, né? É, exatamente. A gente tá aí bolando Em alguma coisa pra processo de melhorar. ampliação. Aham. Maravilha.